Orações subordinadas adverbiais. O que são as orações subordinadas adverbiais? São aquelas ligadas ao verbo da oração principal. Você tem uma frase como essa: Priscila chegou em casa quando amanheceu. Lembra, a primeira coisa que a gente faz é contar os verbos, né? Então a gente tem aqui chegou e amanheceu. Então chegou é o verbo da oração principal. A oração principal é essa aqui: Priscila chegou em casa, né? Sujeito, verbo, né? E esse amanheceu é um verbo de uma oração subordinada. Agora, como é que eu sei que ela é adverbial? Porque ela está ligada ao verbo da oração principal. Priscila chegou quando amanheceu. Esse quando amanheceu é uma oração subordinada adverbial por estar ligada a esse chegou, o verbo da oração principal. Se eu tentar trocar esse quando amanheceu por isso, não vai dar certo. Priscila chegou em casa, isso. Não dá certo, então não é subordinada substantiva. Se eu tentar trocar por um adjetivo, também não vai dar certo. Tá bom? Eu só poderia pôr advérbios. Por exemplo, chegou em casa cedo. É uma oração subordinada adverbial. Bom, e agora? Já sei que esse quando amanheceu é subordinado adverbial. Eu tenho que classificar. Como é que eu faço isso? Lembra, na substantiva, a gente classificava em subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, dependendo da função que ela tivesse. Na adjetiva, a gente classificava em restritiva ou explicativa. A restritiva era sempre sem vírgulas, né? E a explicativa sempre com vírgulas. E nesse caso, a classificação vai se basear nos tipos de advérbio que a gente tem. Nesse exemplo, Priscila chegou em casa quando amanheceu, a gente teria uma oração subordinada adverbial temporal. Tranquilo, né? Então, gente, o que a gente precisava saber de oração subordinada é isso. Existem 3 tipos de oração subordinada: oração subordinada substantiva, oração subordinada adjetiva e oração subordinada adverbial. Quais são os passos para eu reconhecer? Primeiro, contar o número de verbos, né? Se eu tivesse mais de 2 verbos, eu já poderia dizer que um é da oração principal e o resto são de orações subordinadas. O primeiro da oração principal e o segundo da oração subordinada, ou o terceiro também. Aí eu pegava as orações que tinham esse segundo, terceiro verbo e analisava. Se eu pudesse trocar por isso, eu tinha uma oração subordinada substantiva. Se eu pudesse trocar por um adjetivo, eu teria uma oração subordinada adjetiva. E aí eu tenho que classificar só em restritiva ou explicativa, que eu matava pelo uso ou não de vírgulas. E aí, por último, se não fosse nenhuma das outras duas, eu sei que eu estou diante de uma oração subordinada adverbial, que, como o nome diz, faz um papel de advérbio, e aí eu classifico, como no exemplo que eu dei. Tá? Agora, para a gente encerrar de vez as nossas aulas de análise sintática, a gente só precisa ver as orações coordenadas.